Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Eu sou o professor Emanuel e hoje, 23 de outubro, são exatamente 10 horas e 43 minutos e estamos aqui para mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde temas relevantes da odontologia são tratados pelos nossos estudantes do 9º semestre e hoje um convidado especial. Dá uma olhadinha quem está aqui do meu lado, professor Diego. Seja muito bem-vindo, professor Diego. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Agradeço a lembrança do meu nome. Espero que a conversa seja bem produtiva. Sim, e vai ser bem produtiva, vai ser muito boa. E que tema vocês trouxeram? E essa ideia do tema surgiu... Conta um pouquinho da história desse tema, que daqui a pouco o nosso público... Ei, o que é que tu tá esperando? Vai, dá uma força pra gente, deixa aí o teu like, a tua curtida e compartilha esse link para que outras pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Como foi que surgiu esse tema? Conta a história desse tema. Semestre passado, né, no 8º semestre, a gente tinha clínica com o professor Diego Santiago. E assim, num momento descontraído mesmo, a gente começou a conversar sobre o assunto. E a gente tinha opiniões bem divergentes sobre. Ele tinha o lado dele, né, sobre esse assunto. E a gente tinha o nosso. E começou-se aí um debate sobre isso. E aí, quando surgiu a ideia de trazer um tema para o podcast, a gente lembrou desse debate que a gente teve, essa conversa que a gente teve com ele. E aí a gente resolveu casar, né, trazer essa conversa que começou de momento descontraído aqui para o podcast. E foi um tema que foi trabalhado, o marketing do tema foi trabalhado em cima de um ditado popular, né? Vamos dizer para o nosso público qual é o nosso tema? Então, vamos ver lá. O tema do nosso podcast eu vou até ler. Vamos ver aqui. A odontologia e as redes sociais. O que os olhos não veem, o bolso não sente. É isso aí. Então, você já fica aguardando o que é que vem por aí, o que é que essa turma aqui do 9º semestre, turma especialismo aqui, Beatriz e Gisele, prepararam para vocês aqui. Elas estão aqui no estúdio, mas tem uma galera aqui no nosso background, aqui, toda a equipe que participou da elaboração de todo esse trabalho. Vamos para o nosso momento quebra-gelo. É isso aí. Diretora, música para esse momento. Momento quebra-gelo, primeira pergunta vai para... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Bia, começar por ti. Beatriz, vamos lá. Como é que foi essa história de fazer odontologia? Tu estava andando, tropeçou e por acaso caiu aqui na frente da faculdade, na sala da Fábia. Como é que foi essa história aí? Foi quase isso, assim. Eu nunca fazer odontologia, não tinha passado na minha cabeça. Meu ensino médio todo, eu fiquei na cabeça de que eu ia fazer medicina, né? E aí terminei o 3º ano, fiz cursinho por 6 meses e veio a pandemia. E aí eu digo muito que, assim, quem já fez um cursinho, quem já esteve nesse ambiente, sabe como é uma rotina, assim, frenética. Você não tem tempo para pensar em outras coisas, a não ser acordar, estudar e voltar aquilo meio que num ciclo, né? E aí a pandemia foi um momento crucial porque foi o tempo que eu tive para pensar. Tipo assim, o que é que eu quero? Será que realmente eu só me vejo fazendo medicina? Será que eu não me veria fazendo outra coisa? E aí eu tive uma conversa com meu pai, falei com ele. Ele, tipo, me deu super apoio, disse que eu tentasse outro curso na área da saúde, deu a ideia da odontologia e que se eu não me encontrasse não teria problema. Eu voltaria pro cursinho, eu ainda era nova e retomaria os estudos, né? Aí vim pra faculdade, tropecei na sala da Fábio e aí não saí mais daqui da faculdade, né? Já tô bem pertinho de terminar e me encontrei assim no curso. Passou pela sala da Fábia, não tem jeito, vai fazer a odontologia aqui. Gisele, pra ti, como é que foi ser dentista? Tu se acordou, bateu a cabeça e você é dentista? Bom, eu sempre fui muito inserida nesse lado da saúde. A minha avó, ela era auxiliar de um dentista no posto. Então, eu vivia indo de intrometida lá, ver com ela. Às vezes, quando a minha mãe ia trabalhar, eu ia com ela pro trabalho. Dentro da mochila. Quase. Já sou pequena agora, imagina naquela época, né? O acessório. Bom, aí eu ia com ela e boa parte da minha família também já é da área da saúde. Ninguém dentista ainda, mas tem muita enfermeira e fisioterapeuta. E aí eu sempre gostei muito e sempre soube que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde. Mas foi mais no ensino médio mesmo, pesquisando matriz curricular, que eu vi que eu realmente me identificava
com as matérias que eram estudadas. E foi lá que eu decidi, de fato, que ia fazer odontologia. E hoje em dia, realmente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Parabéns. Professor Diego, como é que foi ser dentista? É interessante, a pergunta é bem... Lembra, faz rememorar, né? Como é que foi no início. Eu tenho 10 anos de formado já. Aliás, 10 anos de residência, tenho 14 anos de formado. No começo, isso depois de refletir muito sobre a vida, que eu cheguei a algumas conclusões de como foi essa escolha. É interessante que, assim, a minha família, por parte de mãe, muitas das minhas tias são professoras. Tá. Não da área da saúde, mas eu tive a experiência da docência como uma referência. Certo. E por parte de pai, eu tenho tios que também são médicos, são da área da saúde. Aí acabou que eu fiquei professor da área da saúde. Casou as duas Casou experiências. as duas, né? No início, existia realmente uma ideia de fazer medicina, até pelo desempenho no colégio, que o aluno tirava boas notas e tudo, mas assim, nunca tive a ideia inicial de fazer para medicina. Sempre utilizava a figura dos meus tios como referência de pessoas, não tanto de profissionais. E aí, vindo para Fortaleza, eu sou do interior do Ceará, a gente conheceu um pouco a realidade de como é, e aí fui conhecer os cursos. Tive alguns amigos que faziam a faculdade de odontologia, e aí o curso, foi aí que eu identifiquei como sendo uma possibilidade. E aí dentro, depois que entrei, vi algumas características do curso que me chamavam muita atenção, sabe? E aí é interessante, professor, porque no decorrer do curso, que eu fui encontrando algumas áreas que eu nem conhecia quando escolhi pela odontologia. Exemplo. Cirurgia. Cirurgia. A ideia que eu tinha enquanto aluno do ensino médio, estudante do segundo grau, como era antigamente chamado, era do dentista que fazia a restauração. Não fala segundo grau porque você revela... Pois é. Os dinossauros dominarão a Terra. Um dia desse. Aí a ideia era essa, da restauração. Tinha ideia da isodontia, mas aquela coisa bem restrita. Tá. E aí, com o passar do tempo dentro do curso, é que eu fui entendendo que a odontologia... Tem mais a oferecer. Muito mais. E aí o encanto foi aumentando na medida em que eu fui estudando um pouco mais a odontologia. Uau, é isso aí. Segunda pergunta do nosso quebra-gelo. Vamos imaginar que eu estou colocando vocês na cápsula do tempo. E vamos voltar para o passado. Em algum lugar do passado. Se você pudesse fazer algo diferente na faculdade, faria algo. O que mudaria? Gisele. Bom, eu acho que como a gente estava até brincando ali nesse instante, que a gente é a turma da pandemia. A gente entrou e começou ali, né, aulas mais online, só depois que a gente realmente veio para cá para ter práticas. E eu acho que ali no começo a gente teve um pouquinho de déficit na teoria, na base. Hoje em dia eu vejo, às vezes, estudando algum assunto, que eu tenho que voltar lá para os assuntos do primeiro e segundo semestre, porque eu senti que não ficou tão firme. Tanto, nem culpa da instituição, mas também pelo momento que a gente estava passando, de preocupação, ansiedade, enfim. Então eu acho que eu buscaria me aprofundar mais e estudar mais os assuntos, né, as bases teóricas. Inclusive, professor Diego, foi um grande desafio para nós professores, Sim. Educadores, instituições de ensino. Foi, não vou dizer um pesadelo, essa palavra não se adequa, mas foi um desafio De fato. colossal que nós vivemos na época da pandemia, fecha tudo. Como manter a qualidade, o ensino, diante de um cenário mundial. Não tinha precedentes, né? Não tinha referência nenhuma de como é que poderia agir. Exato. Foi novidade criar técnicas, não somente para instituições de ensino, mas também as plataformas de tecnologias tiveram que criar muitos recursos que facilitassem o nosso trabalho. Foi um aprendizado significativo, mas nós temos que reconhecer. Como educadores, a gente já reconhece isso. Houve lacunas de aprendizado. De fato. De fato, isso é fato. Apesar de todo o esforço. Né? Mas fechado esse capítulo da pandemia, Bia, o que é que tu faria diferente? Assim, também para essa questão da pandemia, eu acho que eu aproveitei bem as coisas que a faculdade tinha a me oferecer. Então, eu participei de monitoria, de liga, de iniciação científica, apresentei trabalhos. Mas eu acho que se eu voltasse no tempo, eu iniciaria mais cedo ainda
isso tudo que eu fiz, né? E continuo fazendo aqui dentro da faculdade. Eu acho que também por conta da pandemia, acabou que no terceiro semestre, que foi o semestre que a gente começou a de fato vir para a faculdade, era como se a gente estivesse conhecendo a faculdade. Já estava 2 semestres aqui, mas era 2 semestres híbridos. Vinha para a faculdade só para aula prática e voltava para casa. Então, comecei mesmo a conhecer o que a faculdade me tinha a oferecer no terceiro semestre. E aí, do 4º pro 5º, foi eu comecei a procurar fazer monitoria, liga e as outras coisas, né? Então, eu acho assim que se eu voltasse no tempo, eu começaria mais cedo ainda para me conseguir aproveitar ainda mais. Inclusive, Bia, o que tu estás falando, se existe algo aqui na faculdade, o que não falta é o que fazer. Aquele aluno que é interessado, aquele aluno que quer, minha amiga, é de segunda a Mora domingo. aqui. Mora aqui. Pode trazer mala, cuia, traz panela, tudo aqui, meu amigo, porque é de domingo a domingo você tem o que fazer aqui na faculdade, né? Professor Diego, faria algo diferente? O que mudaria? Eu sou um pouco mais velho do que elas. Pouca coisa. Pouca coisa. A gente chega num momento da vida que a gente teve triunfos e também teve algumas desilusões. Faz Gostei. parte, né? Aí eu fico me perguntando, nessa pergunta eu já tinha assistido alguns episódios e eu já tinha percebido que essa é uma pergunta que é comum eu pensei comigo antes de vir para responder. Olha aí, pescou, né? Pesquei, eu venho com essa resposta aqui já pensada já, sabe? Só que aí eu fico pensando, se eu voltar, existe o risco de algo mudar. E é que se mudar alguma coisa eu não vou ser quem eu sou hoje. E aí eu gosto tanto de quem eu sou hoje. Agora foi profundo. Profundo. Aí tu deu aula. Eu gosto tanto de quem eu sou hoje que se eu mudar alguma coisa pode ser que fique diferente demais de quem eu sou, sabe? Então eu prefiro manter como tá, apesar do que já aconteceu, de tudo que já houve, de problemas que a gente já vivenciou. Mas teve algumas vitórias tão bacanas que se eu fizer diferente pode ser que mude. Então eu prefiro manter como a gente tá aqui. Foi tudo aprendizado, né? Foi tudo aprendizado. O meu passado fez quem eu sou hoje. E o meu hoje está construindo quem eu serei amanhã. É isso aí. E para nossa última pergunta do quebra-gelo, vamos lá. Casa ou compra uma bicicleta? Vamos lá. Bia, quais são teus próximos passos? O que é que tu tem em mente em fazer daqui para frente? Eu acho que essa é a pergunta que a gente mais escuta quando está assim na reta final, né? No 10º semestre. E é a pergunta que mais fica na nossa cabeça também, né? E assim, os meus planos, desde quando eu comecei a pesquisar sobre a odontologia, antes de começar o curso, eu vi a especialidade da cirurgia bucomaxilo e entrei com isso na cabeça. Mas nunca foi algo engessado em mim. Eu entrei com a cabeça muito aberta para as outras oportunidades, outros cursos que eu pudesse gostar. Entretanto, durante o decorrer da faculdade, eu vi que realmente o que me enche os olhos, o que eu gosto muito é a cirurgia. Então, os meus planos são estudar, próximo ano dar início ao curso preparatório e tentar a prova de residência. Residência, né? É isso aí. E você, Gisele? Bom, tem 2 áreas da odontologia que eu gosto muito e me identifico muito, que é orto e harmonização. Eu adoro cirurgia também, tanto que nas clínicas a gente fica brincando, eu e a Bia dizendo, mulher, é pra tu gostar de uma coisa e eu de outra, pra gente se complementar. Porque a gente sempre deu muito certo como dupla, porque a gente é muito parecida. Desde as aulas online, a gente já tinha pré-estabelecido na nossa cabeça, nossa, vai ser minha dupla. E aí tudo é muito parecido, então até os gostos, né? Total. E aí eu participei por 1 ano e meio da LAU, da Liga de Ortodontia, e agora eu tô no Núcleo de Estudos em Anatomia da Face, com a professora Luane, que é muito voltado para harmonização. A gente pode estar presente nas pós, ver os procedimentos. Então, são 2 áreas que eu me identifico muito. Quero fazer especialização nas 2, ainda não defini a ordem, mas espero, num futuro não tão distante, conseguir abrir meu próprio consultório. Uau! Muito bem. Parabéns. Professor Diego, planos futuros? Atualmente eu venho cursando doutorado. E aí a curto prazo seria finalizar esse ciclo de doutoramento, provavelmente no início do ano que vem. Já, parabéns. Já, se Deus quiser, vamos finalizar no final. Olha aí. Aí a curto prazo a ideia seria mais essa. Do ponto de vista profissional, o que eu poderia organizar mais para o ano que vem seria participar de eventos científicos de maneira mais frequente, digamos assim, né? Ter acesso a congressos que se estendam mais pelo país.
que esse ano não foi tão possível fazer. Ok. Parabéns. Então vamos agora para o nosso primeiro bloco. Esse podcast ele está dividido em 3 blocos de tópicos e o primeiro tópico que nós estaremos trabalhando aqui, volta até um pouco para o passado, é mercado de trabalho na odontologia. O que foi que mudou? E aí Bia e Gisele têm perguntas, professor Diego. Vamos lá. Primeiro agradecer a presença do senhor, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E queria perguntar para o senhor como é que foi o seu período assim, de recém-formado. Quais eram as suas perspectivas, o que é que o senhor tinha na cabeça, como foi essa sua entrada no mercado de trabalho da odontologia naquele tempo não tão distante, né? Dia desse. Isso, recente. Posso revelar a data? Pode. Vou revelar aqui. Eu revelo só do século passado. Então. Fica à vontade, né? 2010. Foi a época que eu me formei. Yes, eu sou do século passado. Ganhou, né? Era diferente. Eu vejo vocês explicando aqui como é que é a realidade de hoje, que cursam os projetos de extensão. Uma coisa que eu queria deixar é que vocês tenham isso em mente. A faculdade que vocês cursam é muito melhor do que a que eu cursei. Vocês estudam a odontologia e têm acesso a uma informação que é bem melhor do que a que eu fiz. E eu acho que isso é meio que natural. A tendência é que a ciência, a área e o ensino também melhore. Acesso a projetos diferentes para poder escolher que especialidade cursar. E aí, assim, eu vou relatar aqui uma época em que a gente não tinha tanto acesso a algumas situações. Inclusive, vamos supor, eu fiz monitoria, eu tinha muito acesso a professores. Esse acesso a professores de monitoria, iniciação científica, me permitia ter acesso a algumas literaturas. Né? Mas em muitas ocasiões os artigos eram guardados debaixo de 7 chaves. Era uma biblioteca, não tinha as redes sociais, não tinha o Google, a Wikipedia, não tinha nada disso. Então era o quê? Era na biblioteca, eram 4 livros para uma turma de 40 e a briga era grande. Era grande. Hoje em dia, qualquer coisa a gente coloca no Google, livro tal, PDF online grátis. Grátis, né? Na hora. E está na sua disposição. Na nossa época não era assim. Não. Estudar um artigo científico, por exemplo, eu sou da época em que, cursando a graduação, para a gente ter acesso a um artigo, a gente está vivenciando uma grande vantagem. Olha como melhorou. A professora dizia para a gente, agora vocês conseguem fazer um login direto da biblioteca, solicitar esse artigo e esse artigo chega em uma semana e você lê. Que coisa boa. Isso era uma vantagem. Porque você vai ter um login e uma senha, você vai se cadastrar enquanto aluno, vai ter acesso a alguns periódicos específicos que a faculdade tinha acesso, contratava, digamos assim, essas revistas, e aí você solicitava a revista tal, para ler o artigo da revista tal. Se você quisesse ler em casa, não. Você tem acesso na biblioteca da instituição, entrando com o login e com a senha. E essa era a grande vantagem. Porque até então, era uma solicitação por escrito, era mais burocrático para conseguir. Hoje, a gente não precisa de digitar, né? Se a gente falar... Na verdade, hoje você não precisa nem pedir. Se o seu algoritmo estiver te levando para isso, ele te mostra artigos. Ele já vai sugerir para você. E quando o artigo era em inglês? Tinha que saber inglês. Não tinha Google Tradutor, não. Não tinha Google Tradutor. Tinha um dicionário do lado. Grifar. Um tijolo. A organizar o TCC, a escrita do TCC, você ia colocar nas normas, mas não tinha alguém que ia te ajudar. Sim. Então, assim, era diferente a realização. E o mercado de trabalho da mesma forma. Mudava muito, era muito diferente. A quantidade de faculdades de odontologia era menor. Na época que eu fiz o vestibular, que eu terminei, já tinham mais faculdades. Mas em 2005, quando eu entrei, tinham 2 faculdades de odontologia no Ceará, que era a Unifor e a UFC. Pronto, na minha época, eu estava saindo da Federal e a Unifor já estava surgindo ali como segunda opção. Quando eu saí da Federal, a UFC de Sobral e a Católica de Quixadá que estavam iniciando o processo Aí, assim, vocês vivenciam um momento em que existe uma quantidade maior de oportunidades, eu diria. E aí, nossa época, isso também, mais uma vez, reflete muito no trabalho. A gente não tinha essa dinâmica que tem hoje do mercado. Sabe, quando eu terminei, a gente pesquisava emprego no site do CRO, Ceará. Prefeitura de município tal, procura cirurgião dentista de segunda a quinta-feira. E aí, o PSF, para o aluno, para o recém-formado, para o cirurgião dentista recém-formado,
era digamos assim, os braços mais abertos para poder receber. E aí, de certa forma, era até interessante, porque a gente ganhava uma certa capacidade de trabalhar. E aprendia muito nesses ambientes. A gente tinha a oportunidade de vivenciar, muitas vezes fora de Fortaleza, esse era um problema para alguns que eram daqui, mas de ter uma vivência com um público que era um pouco mais humilde, na grande maioria dos casos, em que a gente ganhava um pouco prestava esse serviço, digamos assim, à comunidade. E aí comigo foi assim, o meu primeiro ano após ter sido formado, foi no interior do Ceará também. E aí a gente procurava, né, onde é que tinha de possibilidades. Na época que eu fiz a faculdade, tinha um estágio rural, a gente passava um mês numa cidade. O Crutac. Ainda tem, né? Tem. E é rural mesmo. Você vai pra... Passa uma semana no interior. Eu fiz em Limoeiro do Norte. Onde foi o teu? Fiz em Carnaubal, na Serra da Ibiapaba. Eita! Foi. Carnaubal. Que foi onde eu trabalhei durante Seu primeiro ano. Meu trabalho foi em Carnaubal. Mas aí o senhor já sabia que queria seguir para a área da cirurgia? O que é que o senhor tinha em mente naquela época, assim, de planejamento? A ideia da cirurgia surgiu no 5º semestre, na metade do curso, na disciplina de cirurgia bucodentária. E aí já tinha ideia de... E aí uma das que me chamou muita atenção de Carnaubal, na verdade o principal motivo que me fez conhecer Carnaubal é porque eu conheci minha namorada, que hoje é minha esposa, através da odontologia, desse estágio que fui fazer. E aí fiquei por lá um ano. Aí era uma cidade muito pequena, que depois que terminava o trabalho não tinha tantas opções de aí eu estudava. Aí eu me preparei durante um ano. Assim que terminei, eu fiz a prova, não consegui ser aprovado de primeiro. E aí durante esse ano de PSF foi que eu investi mais no estudo, né? E aí teve a possibilidade de entrar. Residência e concurso é a mesma coisa. Você estuda até passar. Até você conseguir o resultado. Né? O objetivo que tem que ser traçado. Mas foi no 5º semestre, Beatriz. Foi no 5º que eu identifiquei que seria e fui investindo nisso. A realidade também era diferente, né? Não tinha como os cursos que existem hoje, a estrutura que já existe hoje. E a gente conseguiu, dentro das condições que existiam, fazer. E até uma pergunta que alguns alunos fazem era mais fácil ou era mais difícil? Não dá para comparar, porque eram momentos diferentes com realidades distintas, sabe? Mas que tinham suas peculiaridades. E sobre a divulgação, assim, realmente, do seu trabalho? A gente sabe que antigamente era muito mais difícil do que hoje, era diferente, né? Usavam mais rádio, panfleto, anúncio em jornal. Como é que o senhor fez para captar seus primeiros pacientes e os seus colegas de turma? As páginas amarelas. Pois é. Na minha época, assim, não tinha... de certa forma, para falar de mercado de trabalho, eu não tinha uma experiência tão maciça nisso. Porque, assim, o contexto em que eu estava era de uma cidade que tinha 2 dentistas. Então, a oferta de trabalho era só de 2. E a demanda de pacientes precisando de tratamento era tão grande que a dinâmica era diferente. Mas eu lembro que existia muita propaganda no rádio. Lembro que tinha muito disso. Lembro que uma vez até... Eu nunca patrocinei uma propaganda, mas de vez em quando alguém mandava um alô, agradecia e tudo mais. Tinha muito essa questão de intervir no rádio. E eu me lembro que eu era muito tímido para essa coisa de estar colocando o nome no rádio. Aí hoje tem colegas que vão participar do programa do rádio e tal, explicar como é que funciona e tudo. Podcasts, né? Podcasts, olha aí. E aí eu lembro que eu tinha uma certa resistência com relação a isso. Mas um fato que ficou interessante na época que estava lá, atendendo no interior, foi que era uma luxação da articulação. Tá. E aí a cidade pequena. E aí não tinha quem fizesse essa redução, né? Os profissionais que estavam... Eu estava no Crutac ainda na época. O Crutac fica 2 meses de se formar. E aí eu já tinha o estágio da hospitalar da faculdade, já tinha tido a experiência de reduzir, e aí eu que fiz a redução. Aí o engraçado é que passou no rádio. No outro dia foi veiculado nos meios de comunicação a redução que foi feita. Eu lembro também que fiquei muito, assim, bem envergonhado do que aconteceu, mas acabou que o que existia muito era essa divulgação via rádio. Mas como o mercado não existia uma competição dentro do mercado, o contexto era diferente. Tanto, até no PSF também. O contexto em que eu estava era tipo, existem cidades para você escolher para onde você vai. Imagina você se formar, aí obviamente nada tão perto de Fortaleza, mas tem 5, 6 municípios que estão precisando de dentista para o PSF. O que eu acho que hoje em dia não funciona de maneira tão ampla assim. Mas era assim, a gente terminava e a gente não passava um período desempregado.
Se a gente tivesse disposição de viajar para dentro do estado, para o interior do estado, a gente já terminava empregado. Quando eu me formei, sou de 95.2. Minha colação foi dia 22 de dezembro de 1995. Então, assim, eu me dei 15 dias de férias. Em janeiro foi o tempo que saía o diploma no CRO, que a gente pegava o número. Quando foi início de fevereiro, eu já estava impaciente, já estava inquieto. Eu vou ganhar dinheiro. E foi fácil. Eu não tinha consultório, mas tinham clínicas, tinham planos de saúde. E foi nessa que eu encabecei. Sim. Realmente não fiquei desempregado muito tempo, não. Eu acho que é porque também é uma coisa meio proporcional, né? Naquela época, como o senhor estava falando, tinha 2 faculdades de odontologia. Hoje em dia tem muitas faculdades de odontologia, tipo, não só aqui em Fortaleza, mas Sim. em Sobral. Em todo canto tem faculdade. Então, querendo ou não, são mais profissionais. Vai aumentar ali a procura por emprego. Então, acho que é uma coisa meio proporcional, né? Aumenta aqui, mas aumenta ali também. Sim. Então, fica muito naquilo, né? E em relação, assim, ao limite, a gente sabe que hoje em dia esse mercado de trabalho mudou muito, tanto por essa procura, por ter mais profissionais, por ter mais faculdades, e tem entrado muita atenção a questão das redes sociais, né? O uso das redes sociais. Inclusive, foi essa conversa que a gente teve com ele na clínica passada, sobre as redes sociais, né? A gente falou brincando com ele que o professor só tem que postar mais, o senhor posta pouco. Tem até uma expressão para isso, é o low. Do uso das redes sociais, né? Hoje em dia a gente sabe que tem profissionais que, tipo, vincula sua conta profissional e a pessoal dentro de um Instagram só, né? Ou faz contas separadas. Aí eu queria saber a sua opinião quanto a isso. O senhor acha que dá pra você fazer, assim, sua rede social, tanto com seu pessoal como profissional, ou o senhor acha que é melhor desvincular? Tem uma profissional e uma rede pessoal. Como você acha que funciona assim melhor? É um podcast que as perguntas serão melhores do que as respostas. Eu já parei para pensar sobre isso, já, sabe? Depois da nossa conversa, para falar a verdade, eu parei para pensar sobre... E é difícil chegar a uma conclusão. É difícil chegar a um... Porque, assim, é difícil compreender as redes sociais, sabia? É difícil entender o que é. O que é a rede social? O que ela representa? Para a sociedade, não só para a odontologia, mas o que é? Uma maneira de expressar? Gostei da pergunta. É uma forma de se expressar? A gente tem que respeitar porque ela existe. Não dá para negar. E é inegável a influência da rede social. O peso que ela tem. Mas o que ela representa? Eu acho que no começo era mais tempo livre, por lazer. E hoje em dia tá um cartão de visita. Saiu do entretenimento e agora ganhou um tom de mais seriedade. Então, tem pessoas que trabalham só com isso. Só com a internet, só com o Instagram. E até político. A gente mudou a forma de se comunicar. Tipo, antigamente a gente conversava com alguém poderia dar uma orientação do profissional. E agora seria a rede essa indicação, que antigamente era mais viva. Me pergunto muito sobre isso, sabe? Mudou. O fato é que mudou. O fato é que a dinâmica do mercado não é igual a 10 anos. Quando eu terminei a residência. E mudou radicalmente. Você faz pedido, você faz compras, você faz comentários, ele recebe. Arrasta pra cima. É muito fluido, né? Como é rápido conseguir, é líquido demais. E aí, diante dessa pergunta, se já é difícil responder essa pergunta que ela é inicial, o que ela representa, e aí dizer se é melhor colocar o seu perfil pessoal, eu tô na dúvida de ter um perfil. Qual é a função? Olha como o meu questionamento é anterior a isso. É tipo, até que ponto ter um perfil, qual o momento, qual o limite, o limiar de um perfil que é, vamos dizer assim, saudável do ponto de vista profissional. Sim. Essa questão ela é muito interessante, sabe, professor? Profissional, porque, assim, tá. É muito interessante, entrando agora na parte mais profissional. É um dilema que não sei nem se é ética, se é ético. Penso mais que seja moral, de entender, para você, enquanto cirurgião bucomaxilo, qual é o teu limite de divulgar? Não estou querendo criticar nem nada, mas eu só quero entender que cada um faça uma reflexão própria, auto-reflexão. Mas de entender, até aqui eu acho que eu consigo informar e daqui para frente parece ser mais uma autopromoção. E aí essa pergunta... Qual é o limite? Onde é que é o ponto de corte? Qual é o ponto de corte? Eu acho que é tão moral que varia de profissional. É ético ou é moral? Eu acho que é moral. Moral. Eu acho que entra no campo ético para estabelecer
limites gerais. Mas cada um consigo deve entender onde é que pode e onde é que não pode, respeitando o limite ético, digamos assim. Porque dentro do limite ético, se bem que tivemos alguns avanços no limite ético, né? Sim. Os nossos limites aumentaram. Hoje, o antes e depois, até então. Eu acho que a questão ética é mais vinculada à legislação, né? Tipo assim... O conselho é que vai dizer, né? Aí a moral é mais o que você disse, é você ponderar até onde você vai e até onde não, né? Foi uma pergunta que surgiu, assim, porque é uma conversa que a gente tem, assim, diariamente. Sim. Como já próximos de se formar, é uma pergunta que a gente tem. E aí, toda vida que se tem essa pergunta, a gente tem duas respostas, né? A primeira, de que realmente é melhor você ter um Instagram profissional e o pessoal, porque isso pode mudar a forma como o paciente lhe vê, dependendo do que você poste, assim, na sua rotina do dia a dia. E até mesmo aproximar, né? O paciente se identificar com você. E aí, essa é a outra vertente, a outra resposta, que é você achar que você vincular a sua conta profissional e a pessoal dentro de uma rede só aproxima o paciente de você. Porque ele tá mais ali dentro do teu dia a dia, o que é que tu faz. E hoje em dia a galera gosta, né? De estar observando como é a sua vida fora do profissional. E aí eu acho que, tipo assim, além de uma questão de você ponderar você mesmo, tipo assim, eu não quero. Mas, tipo assim, será que você pode não querer? Tipo assim, como é que funciona? Porque a gente olha pro lado e parece que tá tudo funcionando de uma mesma forma. Tipo assim, as pessoas fazem isso. E você fica com aquele questionamento. E se eu não fizer, eu vou ficar, tipo, pra trás? Sabe? Eu acho que é muito esse questionamento que vem. É um questionamento válido. Eu reitero. Não só as perguntas que são boas, as apresentadoras também mantêm o nível do... Subir o nível. Dificultando a minha vida aqui quando entrevistar. A gente vê, inclusive, hoje em dia, muitos estudantes que já criam Instagrams ou perfis, enfim, primeiramente voltado para os estudantes, apresentando dicas, mostrando os casos que são realizados durante a faculdade. E quando se formam, transformam aquele perfil de estudante no perfil profissional. As estratégias, né? Muito. Na verdade, assim, a dinâmica mudou. Porque, assim, a maneira que eu penso é muito diferente do que se propõe, assim, sabe? O fato de eu ter selecionado cirurgia para poder seguir na minha vida como especialidade é muito disso. De atender o paciente que precisa, o grau de necessidade dele não é relativo. Tá. Sabe? Aí, na medida que eu faço cirurgia e que eu me aperfeiçoo mais da bucomaxilofacial na traumatologia, eu acabo enveredando para uma subespecialidade em que eu vou atender alguém que não tem como questionar a necessidade de um procedimento. Tá. Sabe? E aí, assim, é da minha característica aí, entrando de novo na moral, justamente disso, de intervir nessas situações. E eu vejo muito que o perfil do paciente que eu atendo no consultório particular, porque eu também atendo no consultório particular, é muito desse tipo, do tipo low profile. Que é aquele eu tenho até nomes de pacientes que eu não falo nisso, eu lembro da Dona Fátima, por exemplo, que é aquela senhora que tem que fazer um procedimento maior, sei lá, tem que fazer levantamento de seio com enxertos múltiplos enxertos, reconstrução óssea dos maxilares, e que eu falo alguma coisa e ela acredita, e ela não é aquela que, não, vou investigar para saber se está certo, porque o outro dentista me disse isso, e o outro isso, aquilo. Não, o paciente que eu escolho para ser meu paciente é aquela senhora que diz assim, tá bom. Confia. Totalmente, que diz isso. E que eu não posso ir uma data e ela diz, meu filho, do jeito que você me disser, a gente vai se organizar aqui. E até porque mudou o perfil de profissional, mas também mudou o perfil de paciente. Mudou. Eles estão cada vez mais informados. Até a gente na clínica. Justamente. Era isso que eu ia falar. Que hoje o senhor, tipo assim, os pacientes chegam no senhor, o senhor escolhe seus pacientes. Tipo assim, a gente, como já recém-formados, a gente não vai ter muito, assim, como escolher, né? É o que vier, assim. Sim, compreendo. E, tipo assim, na clínica, às vezes a gente sente muito isso, que às vezes chega o paciente, a gente tá fazendo, sei lá, um odontograma, e o paciente fala a numeração do dente. Sim. Tipo assim, dente, diz a numeração do dente, fala o nome dos procedimentos, dos materiais. Então, tipo assim, eles estão cada vez mais informados. Eu entendo essa dificuldade, desculpa, de realmente não ter. Porque chega num momento em que você no começo vai ter que atender. Só que na condição de profissional, você vai ganhar experiência para poder conduzir também um tratamento. Sim. Cabe a vocês também tentarem colocar um pouco de quem vocês são. Sim. E com o passar do tempo, isso eu tenho certeza, vocês vão começar a atender pacientes que se parecem mais com vocês. Eu acho que na medida em que vocês tiverem um consultório e forem atendendo,
a tendência é que vocês comecem a ter mais pacientes que se parecem um pouco mais. E é mais interessante atender um paciente que parece. Você acaba selecionando, autosselecionando os seus pacientes. Eu acredito nisso. Sim. É verdade. De acordo, você vai ter um perfil de pacientes, uma carteira de clientes que se encaixam com o seu tipo de perfil. Sim. E esse tipo de perfil, ele se auto-mantém. Mas voltando assim para a pergunta, se eu tivesse que decidir, professor, chegando aqui, professor, tô pensando em desvincular minha conta, criar uma conta profissional e uma conta pessoal, ou permanecer com as duas juntas numa conta só. O que é que você me aconselharia? O que é que o senhor responderia? Eu não posto nada de cirurgia na minha conta. Sabe assim, eu não posto casos. Aliás, eu posto algo sobre cirurgia na minha conta, porque eu mostro algumas situações e tudo mais. Mas eu não posto nada de procedimento na minha conta. Né? Eu não costumo fazer. Eu não sei. Um limite, né? Pois é, o meu limite. Parece que o meu limite é muito conservador, no sentido de postar. E é muito pessoal, vai muito de pessoa para pessoa. Mas para quem tem essa ideia de postar, eu penso que seja mais informativo. Seguiria mais na função de informar do que de demonstrar o procedimento. Porque, assim, o risco de ter um perfil profissional que você mostra muito, eu vou te responder, Bia, daqui a pouco, porque senão ela vai me cobrar de novo até eu dizer se é o A ou é o B. Você entregar algo, um produto, em que o cliente, que é o paciente que está procurando, pedir, eu quero aquilo. Sabe? Você fez a ortognática, eu quero igual dessa paciente aqui. A gente não tem como prometer. Não tem. Não dá. E aí você enche de expectativas, né? Um paciente que vem buscar porque te procurou numa rede. Eu acho muito frágil a indicação da rede, sabe? A indicação, eu estabeleci por mim mesmo uma escala de indicação, de peso, e sabe qual é a melhor? Sabe qual é a pior? Vamos lá, a pior, a mais fraca indicação de sucesso, digamos assim, é a da sua mãe. Porque ela é extremamente... Ela, na verdade, só perde para a sua própria. Você dizer, eu que sou o bom. É a distância social zero, né? Você falar que você é o melhor. Essa aí é a mais fraca, da minha opinião. Aí depois disso, das pessoas mais próximas de você. Isso, não vale, né? Não valeu. Uma das mais fortes é a do teu colega. Dos teus pares de dizer, aquele é um bom profissional. Porque ele é dentista. Aí tem peso. Tem um peso maior de dizer, tal. Esse vence a rede. Esse é maior do que o da rede social. O da rede social é muito frágil. Principalmente porque a rede social sofre críticas também. Hoje em dia, ela também, muitas até injustas, eu acho. A rede está lá, ela não é boa nem é ruim, ela está presente na gente. E aí, por possuir essas críticas também, ela é muito volúvel. Tanto ela é muito positiva, como também ela pode descer demais. E muito rápido. E extremamente rápida, né? Ela é tão rápida que a gente não consegue emitir juízo de valor sobre algumas novidades, porque já surgiu uma nova, e antes de você raciocinar como é que funciona aquilo... Já tem outra. Não dá pra gente poder conversar. Mas se tivesse um perfil que fosse profissional eu teria um só, na verdade, dentro da minha... Som de suspense, direção, som de suspense. O professor Diego vai dar a resposta. Pois eu teria um único perfil. Eu pensaria como é que eu poderia fazer. Quem sabe eu colocaria a parte pessoal, a parte profissional mais nos stories, que se desapareceriam, né, depois de um certo tempo, e deixaria a parte pessoal mais... No feed. Eu acho que o feed funciona mais como um repositório. Funcionou como um repositório para mim. Eu participei agora de um encontro de 20 anos do projeto que eu participava, onde eu fiz a graduação, do projeto de cirurgia. E aí vamos pegar foto antiga. E aí eu fui aí não tinha no Instagram. É da época da faculdade. Alguns tinham lá, e eu peguei uma foto antiga, a gente buscou, conversando com os colegas, aí funcionou como essa capacidade de resgatar, né, algumas fotos do Facebook. E aí funcionou para isso. Aí a rede social, para mim, tem muito essa ideia também de resgate, de ter um... Facebook, Orkut. O Orkut, né? Não nos conhece, não. A gente conhece. A gente usava pra jogar. E tu? Também. A gente chegou na época do Orkut. Tava lá, a gente viveu na época do Orkut. Bom, e em relação ao uso das redes sociais pelos estudantes, por exemplo, para postar conteúdos para estudantes, dicas, resumos, enfim, o que é que o senhor acha que pode prejudicar? Para mim, a rede social pode ser uma espécie de uma isca. Tipo, o estudante pode colocar algum conteúdo que atraia e que o restante dos estudantes busquem num link um conteúdo mais profundo. Porque um dos problemas das redes é essa superficialidade. É a hipersimplificação.
é dentro de 15 segundos você explicar algo que precisa de uma profundidade maior. Sim. E aí funcionar como uma captação para aqueles interessados é bom. Se eu tenho interesse em fazer residência, por que não existir um canal, um programa, uma conta em que me leva para um mundo dentro desse campo? E hoje em dia existem, né? Vários que dão dicas, postam questões resolvidas, né? Era até o que veio esse questionamento na minha cabeça, que tipo assim, querendo ou não, as redes sociais, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom, assim, é porque muitas vezes eu sei da rotina de como é, por exemplo, dentro de uma residência, pelas pessoas que eu sigo. Se for olhar assim no meu Instagram, muitos residentes, muitos cirurgiões, porque eu sigo, eu quero saber como é, né? E aí, quando eles postam a rotina deles, os casos, me ajuda demais, porque eu quero saber como é. Eu procuro esse conteúdo, né? Sim. Então, tipo assim, o fato deles postarem, deles estarem ali usando a rede social deles pra postar os casos, pra postar a rotina deles, me ajuda e me chama muito interesse, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, é uma forma também de você disseminar conhecimento, informação. Sim. Pra você que não tá lá fisicamente, você ter uma ideia de como é, como funciona. Então, acho que... eu dividiria o conhecimento da informação. Eu acho que tem mais informação do que conhecimento. E aí tem aquela questão, quem faz uso dessa informação disponibilizada? A informação está disponível. Aí cabe a maturidade, o foco, o interesse de, a partir daquele ponto de informação, você abrir o leque e ver o que é que tem mais por trás disso aí. E aí vem toda uma questão de bom senso, maturidade, conhecimento, foco. É uma questão pessoal, de você saber explorar adequadamente esse universo que tem aí nas redes sociais. Sim, é interessante. O que eu me pergunto muito e o que eu convido também a fazer quando eu vou postar alguma coisa, eu pergunto por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo comunicar o que e para quem? Sei lá, fui para a aula e terminou a aula e o dia de hoje finalizou o dia. Qual o significado de publicizar isso? Eu acho que realmente é criar uma aproximação com os futuros possíveis pacientes. Em relação, por exemplo, hoje em dia, não sei vocês, mas quando eu vou procurar um nutricionista, qualquer profissional, eu olho logo o Instagram da pessoa. Eu olho logo. Que talvez seja uma visão diferente do que o professor tenha. Exatamente. Por exemplo, se ele quiser procurar um profissional, talvez ele vai perguntar pro amigo, isso. Tu conhece alguém que faz tal e tal coisa? A gente não. A gente usa o Instagram usa como hoje em dia a gente como... procura logo. E eu acho que é por isso que a gente tem tão forte assim a opinião de que talvez se a gente não for dentro dessa área, se a gente não adentrar assim nas redes sociais, talvez a gente fique tipo, meio que pra trás. Porque pra gente, dentro tipo assim, da nossa bolha, podemos dizer, da nossa realidade, é o que a gente mais vê, é o que a gente faz, inclusive. Sim, eu acho até que a rede social, pra mim, ela tem uma representação... Eu encaro ela de uma forma e vocês de outra. Eu acho que elas são muito mais habilidosas com a rede social do que nós, assim, tivemos esse... Eu já vivi uma época analógica, que não tinha computador. Na minha infância, não tinha computador. O celular não era smart. E vocês já vivenciaram uma época da adolescência, já nasceram com computador. Já saíram da maternidade com smartphone. Começamos a faculdade através querendo ou não, do meio digital. Do meio digital. Né? Aí assim, eu acho que vocês têm mais habilidade e a capacidade, às vezes, até de identificar quando realmente é e quando não é. Sim. Sabe? Eu tenho pra mim que vocês são mais espertas nisso daqui do que a gente que não tem tanta vivência. Se bem que tem profissionais hoje em dia que conseguem fazer direitinho o que é e o que não é. Né? Na verdade... Nós passamos na época do celular tijolão. Gente, era um tijolo desse tamanho, celular que colocava aqui, assim, ligava, subia a antena, que você pagava tanto para fazer a ligação, quanto você pagava para receber a ligação. Era muito caro, né? Era. E era um brinquedo desse tamanho aqui que chamava a atenção de todo mundo. Era grande, era o grande. Foi um avanço. Ficava na cintura aqui, né? Era. Foi um avanço quando a Ericsson lançou o pequenininho. Pequeno, foi. Foi o avanço na época. Então, nós pegamos toda essa transição. Até chegar hoje, o computador, hoje o smartphone é um computador que você tem de impulso. Tem acesso a muita informação ali, né? Se tem uma coisa que ficou democratizada foi o acesso à informação. O acesso à informação. Está riquíssimo. Cabe agora, volta ao ponto, ter o bom senso de fazer bom uso de toda essa informação. É interessante também como as coisas se casam, porque o senhor falou em relação à indicação do amigo, né, e do profissional, que é a melhor indicação até mais do que as redes. E como uma coisa não anula a outra, às vezes as coisas se complementam, né?
Porque também, isso é outra conversa que a gente tem às vezes de que, tipo assim, dentro da faculdade a gente pensa que não, porque tá na faculdade ainda, mas a gente tá sendo observado, assim, pelos nossos colegas de sala. Nossos futuros colegas, tipo assim, de trabalho, que vão estar na mesma área que a gente. Então, meio que casa tudo, tanto as redes sociais como as indicações também. Porque dentro da faculdade a gente vê os alunos que estão com a gente, a área, não, vou fazer... Hoje, mesmo assim, brincando, às vezes a gente tem, preciso fazer, sei lá, uma dentística. Chamar tal pessoa, porque eu sei que essa pessoa ela é boa na dentística, ela gosta da dentística. Preciso fazer uma endo, vou chamar tal pessoa, porque ela gosta da endo, ela não sei o quê. Então, tipo assim, acho que casa muito, tanto as redes sociais, mas também a indicação do meio boca a boca, né? Da indicação do... Eu acredito muito nessa indicação do teu colega. Pra mim, essa é a mais... Cultive esse tipo de laço. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria... Esse é o mais importante. E de bons colegas. Se tiver um colega que é bom na estética, e se esse colega é bom da estética disser pro paciente dela que um bom profissional da cirurgia é a colega dela, esse é o laço mais interessante. E tem especialidades que se casam, né? Cirurgia e orto, pra ortognática. A gente já tem nosso combinado, né? A cirurgia e a orto conversam bastante em relação à ortognática, né? Então... Ela não conversa, né? Você precisa de uma indicação ali. O problema das redes, agora, por outro lado, é que o que acontece muito é um preparo para poder apresentar um produto, que é excelente. A forma como esse produto é apresentado é excelente. O que eu questiono muito é a qualidade do produto. Muitas vezes o produto que é muito bem apresentado não apresenta a qualidade à altura da apresentação que ele tem. Não está à altura da apresentação. É esse o problema que eu percebo hoje, essa disparidade. Porque eu atribuo muito ao fato de o estudante e o profissional querer pular algumas etapas que são necessárias para poder entregar um produto de qualidade. E existem dois lados da moeda, né? Você não só tem que saber se apresentar bem para captar o paciente, você tem que ter conhecimento para quando esse paciente for no seu consultório, você passar firmeza. Sustentar, né? Você sustentar e conseguir fazer com que ele fique, porque senão ele vai embora. Porque é muita questão de você captar o paciente, mas você manter ele com você, exatamente. Né? Porque ele pode te achar no Instagram pelas coisas que você posta, pode ir pro atendimento com você e não gostar e não voltar mais. Não vai ter uma fidelidade ali do paciente, né? Sim. E ver que não era aquilo que ele julgava. Hoje em dia, existem empresas, eu conheço até uma pessoa que trabalha, que faz o famoso tráfego pago. Que vai fazer com que o profissional paga, né, a empresa e vai fazer a captação através de anúncios, por exemplo, no Google. Quando a gente pesquisa, aqueles primeiros que aparecem patrocinado, por exemplo. E aí eu conheci uma pessoa que trabalha lá e ela falava muito. Gisele, às vezes tem um cliente que a gente consegue uma gama de paciente enorme, mas não tem lucro, porque ele não consegue sustentar aqueles pacientes. Os pacientes chegam lá, mas eles não conseguem fazer com que ele fique, com que ele faça o tratamento, o procedimento. Sim. Isso é bem... A divulgação é boa? É, como se fosse uma porta de entrada, eu acho. É uma forma de você apresentar o seu trabalho. Mas só aquela apresentação não vai fazer você manter o paciente ali com você, né? Sim. É uma forma de chamar ele, mas o que vai fazer ele ficar é o seu trabalho, né? Qualidade do seu trabalho, acho que você está oferecendo ao paciente. É a qualidade da formação. Captar clientes é uma coisa. Manter esse cliente é outra coisa. Fidelizá-lo é outra situação bem diferente. E fazer com que esse cliente conquiste outros clientes para você... Aí é o top das galáxias. É verdade. E aí, mais uma pergunta em relação ao limite, assim, né, do uso das redes sociais. Queria fazer o professor, se ele acha que, tipo assim, uma postagem do profissional, né, o que ele posta, tem o poder de afastar ou de atrair, de fato, esse paciente? Você acha que tem esse peso que ele posta de atrair ou afastar? E eu não digo nem em relação a só procedimentos, mas, tipo assim, quando você vincula o pessoal com o profissional, você acaba postando suas opiniões sobre outras coisas. Seus gostos musicais, política. Você acaba envolvendo tudo dentro de uma coisa só. Você acha que isso tem interferência em relação ao público? Como eles veem você como um profissional? Excelente pergunta. Eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que uma das características que a rede social tem, que ela colocou, que ela demonstrou, é a capacidade de poder aflorar os extremos. É como ela conseguiu fomentar opiniões distintas e a intolerância com relação a essas opiniões. É difícil ter um meio termo na rede. Sabe? A gente conversa muito sobre os limites do uso da tecnologia, mas é como ela
coloca alguém de um lado, como ela tribalizou de uma maneira de que você do A ou do B, e eu acho que isso repercute até na seleção. Eu acho que a ideia que eu tenho é de que o interessado vai lá identificar quem você é e as suas escolhas pessoais determinam diretamente em aceitar ou não o tratamento. Dicotomizou. De uma forma ou de outra, talvez esse não fosse o objetivo inicial das redes sociais, que seria unir as pessoas, mas sem perceber, a longo prazo, ela acabou dicotomizando as pessoas em grupos, A ou B. E você vai se dirigir de acordo com o que você se identifica. Mais uma vez, é interessante conversar sobre isso, porque isso é a realidade. Isso não fez parte da minha época enquanto aluno, enquanto graduando. Por isso que eu não tive esse problema, os problemas eram outros. Isso é um problema, é uma questão atual. Então, assim, é interessante discutir para entender quais são os limites da técnica. Qual é o limite que a gente tem para a tecnologia? Limites a gente já discutiu. Discutir sobre os limites do uso de alguma coisa do ponto de vista técnico, isso vem de antigamente, isso sempre existiu. Sempre teve. O professor que tem formação, se ele for lembrar, existiu a história lá do Dédalo, o labirinto, de Ícaro, que colocou as asas e disse, as asas é para voar só até aqui para sair do labirinto. Se subir um pouco mais, vai derreter, vai dar problema. E aí ele viu os limites no uso da técnica e disse, não, dá para ir mais alto. Aí se empolgou. Deslumbrado foi, derreteram as asas. O sol derreteu a cera das asas e ele caiu. Então isso não deixa de ser também os limites, né? Para as minhas entenderem, só existia a mitologia grega coloca uma história, que é uma mitologia interessante, que tem explicação para muito que tem hoje em dia. Sim. Aí, os mitos. Os mitos, né? Aí uma delas era essa, de um labirinto. O Minotauro era um monstro conhecido, que a gente já conhece, e aí ele foi colocado num labirinto para ele não conseguir sair de lá e ficar preso. Aí existia uma pessoa que colocou o filho dele, que era o Ícaro, que é o sonho de Ícaro, que era de voar. E aí o pai dele, que era Dédalo, fez umas asas, e essas asas eram presas através de cera. Ele podia fugir do labirinto, que ele não ia sair pelo labirinto, ia sair por cima. E ele construiu 2 pares de asas, que eram presas por cera. E disse, é só até aqui. Vai voando só nessa limite aqui, que se subir um pouco mais dá errado. É só para sair no que dá. Só que aí ele viu que tinha umas asas, ele se deslumbrou, foi querer atingir o céu voando, as asas derreteram e ele caiu. Ele viu gente ultrapassando, ele não, tentar também ver se dá certo, e às vezes não dá, né? Trazendo para as redes sociais também qual é o nosso... Até onde dá vai só até aqui. O limite dessas asas, né? Até onde vai o nosso também, né? Eu acho que muda muito, assim, é notório até a gente discutindo sobre o assunto, a forma como você vê aquilo. Eu lembro que até a gente conversando com o senhor na clínica passada, a gente brincou, né? Dizendo assim, professor, você tem que postar para os pacientes ver o que é que o senhor faz. Sim. O senhor chamar os pacientes. Aí o professor respondeu assim, eu já tenho os meus pacientes. Já tenho os meus pacientes. E aí eu acho que até uma questão, tipo assim, será que se, por exemplo, hoje o senhor estivesse se formando hoje, né? Agora, próximo ano, será que o senhor teria o mesmo posicionamento, as mesmas opiniões? Tá? A gente sabe que muito da opinião é baseado na sua moral, né? Você como pessoa. Sim, mas a realidade, né, também molda um pouco. Exatamente, né? Mas você acaba tendo ali que se moldar conforme... Dançar conforme um pouco a música, sim, né? Sim, interessante. Então, o senhor acha que o senhor veria de outra forma? Você acha que o senhor pensaria em fazer de outro jeito? Faria alguma coisa diferente? Eu enquanto aluno hoje, se eu pudesse ter essa oportunidade de novo ser aluno, acho que o primeiro ponto que eu colocaria como objetivo era estudar. Estudar. Porque para aquele que estuda, tem espaço para aquele que estuda. O que realmente estuda, que entende o estudar como uma prioridade enquanto aluno... E como tem? Tem espaço. Tem. Essa quantidade não assusta. Assim, se você tem isso como... Se você tem a disciplina e o foco de estudar diariamente, não vai ser... Eu acho que eu colocaria como prioridade isso, sabe? Todo dia eu vou estudar. Todo dia eu vou estudar. Eu até colocaria uma palavra associada com estudar. Dominar. Domine a sua área. Sim. Porque sempre vai ter espaço. Sim. Acho que sim. E aí eu acho que entraria eu me engajaria. O outro ponto seria, eu vou estudar e vou tentar me engajar dentro da instituição. Estou na faculdade, vou lá para o projeto que eu tenho interesse e eu vou adentrar por esse projeto. E aí, a gente... Principalmente hoje em dia, não dá para olhar lá para frente e querer ficar igual lá, não. São passos mais curtos. Eu pensaria em passos mais curtos e mais firmes. Tipo, você, o professor fulano, que já está com 10 anos de formado, já chegou nesse patamar. Você se olha tão distante.
Eu me lembro que quando estudante eu também olhava. Eu estagiava no hospital que eu trabalho e às vezes eu falei até uma vez pra minha irmã e falei, se me chegassem, na época eu era estagiário do hospital que eu trabalho, e dissesse, ó, daqui a 10 anos você vai ficar nessa cadeira aí, ó. Você vai estudar aí. Vai estar trabalhando aí. Eu disse que era brincadeira, de mau gosto. Eu disse, não, mas não falo. Eu pensaria até que tá uma espécie de humilhação. Eu disse, não, tudo bem que eu não vou estar aí, mas também não preciso humilhar, tá? Porque eu tenho o meu valor e tudo mais, eu vou ter um trabalho, não sei se vou chegar a esse ponto. Só que as coisas acontecem e vão acontecendo, você vai só criando. Às vezes também a cosmos vai dando um jeito de poder as coisas se alinharem e você tem que estar preparado na hora para poder ser chamado, que as coisas acontecem. Então, assim, é formação, disciplina, firme, no foco. Nesse inteirinho, tem rede social? Você é jovem, né? Tem que... Se você se vê na vontade de fazer parte, você se questiona, se pergunta se tem ou não. Se a resposta for sim, ninguém tá para meter o pau na rede social, não. De maneira alguma. Ninguém tá... Entra. Aí agora também se questiona. Sem movimentos intempestivos. O que eu vou fazer e por que eu vou fazer isso? É para postar o paciente tal antes e depois. Qual é o meu objetivo? Eu estou de fato informando alguém, mostrando isso? Porque se a tua resposta for sim para si mesma, vai para frente. Mas se for não tem nenhum problema em recuar. É outro problema também que a gente tem hoje. É de querer que a gente vá sempre à frente, né? Sempre à frente. Não desista nunca. Pelo contrário, às vezes é necessário dar uma recuada com inteligência. Voltar um passo para poder estrategicamente escolher um outro caminho é necessário muitas vezes. Isso não tem demérito nenhum. E eu acho que também não dá pra você abraçar tudo, né? De uma vez. Tem uma frase assim que eu sempre tenho na cabeça, é tipo assim, quando você escolhe alguma coisa, você tá desescolhendo outras coisas, Sim. né? Então tudo na vida vai ser assim, a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer de tal jeito, de escolher tal coisa, eu tô desescolhendo um tanto de outras. Dizer sim para uma, dizer não para outras opções. É mais angustiante ainda porque é dizer não para o infinito de opções, né? Você escolhe um em detrimento de 360 graus que tem ali ao redor. Eu acho que, tipo assim, esse período, assim, de você estar perto de se formar, às vezes você diz um sim, mas meio, tipo assim, se ainda perguntando, meio na dúvida. Aí eu acho que aumenta muito mais o uso, não. Será que eu fiz certo em dizer não para aquelas outras coisas e sim para isso? Quando o aluno me pergunta isso, eu digo, ó, você escolheu pela opção A. Aí você vai colecionar todos os problemas possíveis da opção A. Não se preocupe que da opção B você não vai enfrentar. Mas na medida que você escolher a B, vão ter todos os problemas associados à opção B. A, B. Tá? Você não vai estar livre de problemas, não. Você vai escolher outros tipos de problemas para carregar na sua vida. Eu acho que a gente tá num momento, assim, de muito questionamento. A gente fica conversando direto. Mulher, o que é que vai ser da nossa vida quando a gente se formar? Mas é natural. A gente até brinca, tipo assim, muitos colegas nossos, amigos, assim, que tem muita ansiedade de se formar, não vê a hora de se formar, e a gente até brinca, mulher, eu não tenho pressa, não, vou virar estudante, vou virar desempregada. Então, tipo assim, eu não tenho muita pressa, não. Mas vai dar, vocês vão ver que pra quem tem a disciplina de estudar, vai chegar. Uma hora vai bater na tua porta e a oportunidade vai aparecer. Porque o mercado carece de bons profissionais, sabe? A odontologia precisa de bons profissionais. Isso eu tenho certeza. Na condição de professor que está visualizando de uma maneira mais ampla do que a de vocês. Sim. Tá? E aí eu sempre costumo dizer para os meus alunos que estão nessa ansiedade, eu digo assim, se aveste não. A lagarta rasteja até o dia que cria asas. Então, é importantíssimo nesse momento em que são lagartas que você esteja se preparando para criar asas e que essas asas sejam fortes, resistentes para você poder voar. Se aveste não. Bom, e aí eu acho que a gente entra no último tópico, que é: será que é obrigatório a gente postar para realmente conseguir pacientes? O que é que o senhor acha? Obrigatório é uma palavra tão forte, né? Que Sim. No mundo de hoje, acho que é difícil ter alguma coisa que seja obrigado. Sabe? Mas... Tem como mudar essa palavra, né? É importante. Acho que é importante. Pronto. Tá, é importante, já acho que encara um pouco melhor. Tá mais suave, né? Tá mais suave, tá mais suave. Eu acho que pro mundo de hoje, a rede social compõe a realidade. Tá? Mais uma vez, eu não vim para bater, nem para negar. Só para tentar colocar dentro de um lugar específico. Discutir a ideia, né? Ela existe. A rede social é um fato. Ela tá presente. As pessoas procuram a rede social. E é aquilo que a gente conversou, né? Ela é muito importante naquele primeiro passo, que é o de captar o paciente. Mas depois, se você não tiver se esforçado, não tiver um estudo adequado, você não vai conseguir manter aquele paciente. O problema da rede é quando ela muda o profissional.
ou a pessoa, né? Ela tá presente. Ela é importante. Ela não pode te mudar. Ela não pode fazer com que o seu comportamento mude porque aumentou a captação ou porque aumentou o teu sucesso. Subir a cabeça. Ou o caminho. Você encontrou um caminho que difere do caminho de quem é você e você opta por esse caminho mudando quem você é porque vai te trazer um sucesso maior. Isso é perigoso. Isso é perigoso, né? Demais. Ou que Isso é uma você se armadilha. restringe a, tipo assim, se importar como é a sua figura profissional somente no Instagram, mas você não se preocupe como é a sua figura mesmo, tipo assim, profissional no dia a dia, na O vida real, real, né? O real, assim. Porque o que fica é o real. Que fica o real. Não a imagem que é postada. Afinal de contas, nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito. Tudo dá certo. Tudo dá certo, tudo. Eu quero ver se acordar maquiada ao invés da cara toda amassada, toda borrada, né? Toda Disposto, assanhada. motivado. Exato, Sim. diferente. Afinal de contas, A rede... entre a maquiagem e se acordar com a cara amassada, existe uma diferença muito grande. Tem um caminho aí, né? Tem um caminho entre um e outro. Eu costumo dizer que nós temos momentos de dia e nós temos momentos de noite. Mas em tudo, nós somos uma pessoa responsável por fazer a diferença na vida de outras pessoas em busca de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Eu acho assim, resumindo tudo que a gente conversou, debateu, acho que a conclusão assim que eu cheguei, não sei se a Gi também, é que, tipo assim, não é obrigatório eu postar para ter pacientes. Talvez seja importante a gente postar para captar os pacientes, para chamar os pacientes, né? Mas a manutenção daquele paciente com você, né, quanto profissional, é muito daquilo que você faz. E aí entra o que o professor falou, em você se capacitar, você estudar, né? Então eu acho que, resumindo assim tudo que a gente falou, e dentro do nosso tema, acho que a gente pode resumir isso, que é importante. Você não pode, querendo não, se formar hoje em dia e não se atentar aos usos. Você não pode meio que restringir isso. Você tem que estar por dentro, tem que ter um conhecimento ali, pelo menos mínimo, sobre isso, para você conseguir chamar inicialmente os pacientes. E eu até completo a tua frase, Bia. E aquilo que você faz é apenas reflexo daquilo de quem você é. Não adianta fingir, né? Ser uma coisa que não é. Não se sustenta com o tempo. Não se sustenta, as pessoas vão perceber. A gente vê, né, vários casos de pessoas que fingem quem não são, ser quem não são, e no final, aí tem o famoso hate. Aí pronto. Já era. Né? Uma mensagem que eu poderia deixar, concordo, acho também que é essa conclusão, e eu acho que é por aí. E a outra, para a gente poder ter cuidado nesse critério da captação, seria: tenha uma visão crítica das suas decisões durante esse processo de captação. Sim. Calcule os passos, veja o que vai acontecer, qual é o próximo passo a ser dado e questione. Se questione, né? Você só consegue crescer se você se questionar. Então, é necessário para captar? Sim, fato. O que eu vou fazer para captar? Vou me perguntar a cada postagem que eu fizer. Até onde vai o meu limite, né? Até onde eu vou, eu deixo de ser eu continuo sendo eu para poder continuar trabalhando. É isso aí. E essas foram as palavras finais daquele podcast. Esse foi o podcast mais filosófico que nós já tivemos aqui. Foi profundo. Com ditado e tudo. Exato, muita filosofia, mitologia grega, foi profundo. E, embora tenha sido em um clima descontraído, leve, os temas que foram tratados aqui precisam ser tratados com muito cuidado e com muita cautela. Surgiram desse podcast aqui muitos tópicos já para outros podcasts, outros assuntos, outras pesquisas científicas, e isso é uma área que não pode ser negligenciada. A gente já até visto, tem um podcast, né, sobre o limite das redes, mas eu acho que em relação à legislação, né, acho que já foi feito até um podcast sobre isso. Que aí eu acho que entra mais na questão da ética. Que o senhor falou. Eu acho que hoje foi mais questão moral mesmo, assim, de cada um, a opinião de cada um, debate com o professor. E ver o que mudou, né? E ver realmente. O que mudou. E palavras finais. Bia? Eu acho que como falei naquela hora, né? Acho que resumindo assim tudo que a gente falou, a gente percebeu que é importante. Você não pode estar por fora do que está acontecendo ao seu redor, porque senão você fica um pouco para trás, querendo ou não. Mas que mais importante do que isso é você tentar ser um bom profissional, ter boas referências. Eu acho que
em relação a referências, assim, de profissionais, né? Não além do Instagram, né? Mas eu percebo muito pelo meu dia a dia. Tem profissionais aqui na faculdade que eu admiro demais, não porque eu vi no Instagram deles, mas porque eu vejo eles quanto profissionais, entendeu? O professor Santiago é uma dessas pessoas. Então, assim, mais do que o Instagram, mas eu vejo como eles são, como profissional e como pessoas. Né? Que eu acho que a gente não pode separar o profissional do pessoal, assim, quando eu procuro alguma coisa. Eu não quero só uma pessoa que seja boa no que ela tá fazendo pra mim em relação a procedimento. Mas como é que ela como pessoa, né? Então eu acho que essa seria a minha conclusão, assim, de tudo que a gente conversou. E eu gosto de uma frase de Carl Jung que diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Gi, palavras finais. Bom, eu concordo com tudo que a Bia falou. Eu acho que, assim, como o professor Santiago falou, o mais importante realmente é a gente obter esse conhecimento, que com isso não vai faltar espaço, apesar da gente ver que o mercado da odontologia está bem saturado, né, que as pessoas falam, mas que a rede social realmente abre uma porta e a gente precisa saber como usar. E realmente é muito pessoal o limite. Pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais... têm uma desenvoltura melhor perante as redes, né? Então, eu acho que cabe a cada um a reflexão de ver os seus limites realmente e saber se organizar de como vai agir. Mas eu, na minha opinião, também a criar um perfil apenas para tanto profissional e tanto pessoal seria o melhor. Porque eu... como cliente, é o que eu busco. Ok. Professor Diego, palavras finais. São de agradecimento, na verdade. Curiosamente, falamos sobre redes sociais e a equipe me convidou e não entrou na minha rede social para poder escolher o professor para poder falar sobre redes sociais. Sabe? E aí, assim, escolheram de fato pela a forma de pensar, pela opinião. Acredito que tenham se interessado pela ideia. E eu acho que isso foi a melhor escolha. Isso é o que é o interessante. E é o que vocês procuram também, né? É buscar uma ideia interessante. Então, assim, eu fico muito feliz por ter sido lembrado por isso. Nós, enquanto professores, uma recompensa que a gente tem muito é dessa lembrança. Sim. Né, professor? Assim, de daqui a alguns anos dizer, teve um professor lá que fez o podcast, ele organizava um podcast, e a gente tinha a oportunidade de conversar sobre isso, era tão bacana, era legal. Hoje em dia não tem mais, então hoje em dia mudou. Então, ficar esse momento, esse registro. E isso participa da construção do conhecimento, né? O desenvolvimento da sua capacidade intelectiva ter sido estimulado pelo professor e você lembrar que foi o professor tal. Nós, como professores, encaramos isso como um benefício, uma recompensa muito grande. É o nosso galardão. Né? É o que a gente tem de bom. E aí, ser convidado para participar é isso também. É isso. Fica o meu agradecimento à equipe. E foi bem profundo e bem filosófico. E a gente vai ficando por aqui no nosso podcast de hoje, 23 de outubro. São exatamente, 11h51. Nossa! É isso aí. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, deixa teu like, dá moral pra gente aqui e não deixe de compartilhar esse link para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Aqui nós somos a Faculdade Paulo Picanço, excelência em educar.